Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 8.2 de Review and Exercise sobre o assunto de Simple Tenses, os tempos simples. Então vamos lá para a tela que ainda tem muita informação. Let's go! Então assim, a gente viu sobre os Simple Tenses, a gente fez essa revisão desse conhecimento gramatical que vocês já tiveram em determinado momento da vida de vocês no estudo do inglês, porque afinal de contas, os tempos simples são dos tempos verbais que são apresentados antes de serem apresentados os tempos perfeitos, e antes dos tempos perfeitos também vem os tempos contínuos, que inclusive vai ser tema da nossa próxima aula, os tempos contínuos. E aí, o Simple Present é aquela coisa simples, né? Além de já vir com a palavra simples, mas você vai falar sobre ações no presente. Ele também é usado para situações no futuro. Você viu lá os tipos de uso que nós vamos abordar na questão do Simple Present. Mas aqui a gente vai comentar mesmo sobre a questão nesses 5 minutos, a gente vai comentar sobre essa questão de gramatical, de frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, para você fazer uma frase afirmativa, você precisa do seu sujeito, que pode ser um pronome pessoal, você pode usar um nome próprio, você pode usar qualquer coisa que pode servir como sujeito, certo? Logo em seguida, o seu verbo. Então, aqui eu coloquei como exemplo o verbo travel, que é o verbo viajar, que vem do verbo to travel, do verbo viajar. Então, perceba que esse verbo, ele nasce assim, ele vem assim ao mundo e ele, na hora que for ser conjugado no presente, ele vai ter uma alteração. Na primeira pessoa, o que acontece? O travel, ele continua da mesma forma, porém sem a partícula to. Na segunda pessoa também é a mesma coisa, ele continua desta forma. Na terceira pessoa de singular, você percebe também que ele continua da mesma forma. A mudança só vai acontecer na terceira pessoa do singular. Esses três pronomes pessoais, eles são diferentões. Então, aqui, a terminação do meu verbo vai vir esse S, porque ele faz parte da regra geral. A regra geral que eu comentei logo depois da nossa aula 8.1, que é a regra que você acrescenta o S no fim dos verbos. Quando o verbo não termina com E, quando ele não termina com... Perdão, isso foi no passado simples. Verbos, essa questão aqui eu comentei na aula sim, eu estou confundindo com o passado. Então, sim, você acrescenta esse S, porque esse verbo ele pede esse S no final. Em algumas situações você acrescentar o IES, em outras situações você acrescentar ES, né, para verbos que terminam com S, SH, CH, X, EO. Então isso tudo lá das regras você tem que lembrar para não errar na atividade. E aqui a gente tem as frases negativas. She doesn't travel abroad every year. Ou seja, você vai usar o seu verbo auxiliar does, ou o seu verbo auxiliar do, dependendo do pronome pessoal que você for utilizar, o seu verbo continuar sem nenhuma conjugação na forma negativa e também sem nenhuma conjugação na forma interrogativa. E o does na forma interrogativa passa para frente, que é esse verbo auxiliar. Ele passa para frente do sujeito, perceba que há essa troca bem aqui. Então, no passado simples, o que acontece? Você tem que lidar com 2 tipos de verbos, né? O verbo regular e irregular, que também existe, obviamente, no Simple Present, você vai usar os mesmos verbos. Eles sempre são divididos entre regular e irregular. E aqui nessa minha frase eu usei o verbo irregular to find, que é o verbo achar. Então, to find vai ficar no passado found, porque ele vai mudar completamente. E aí, nas frases negativas, interrogativas, ele volta para sua forma natural, como vocês podem perceber aqui, porque eu vou usar o auxiliar did e não vai ter flexão verbal no meu verbo principal. He didn't find a new job in the city. Ele não achou um novo trabalho na cidade. Did he find a new job in the city? Ele achou um novo trabalho na cidade? He found a new job in the city. Ele achou um novo trabalho na cidade. E no futuro você tem o futuro com o will e o futuro com o going to. Que detalhe, aqui você obviamente, na primeira, vamos falar da primeira, ali tá faltando uma coisa. Mas aqui você vai usar o will para todos os pronomes pessoais e o seu verbo, ele fica na sua forma natural sem a presença do to, então ele não vai ter flexão verbal. Na negativa você vai usar o will must not, que vai ficar won't, e na interrogativa você vai usar o will na frente.
Com going to, você não pode esquecer de usar a palavra going to, como eu esqueci de colocar aqui, tá? Então, você vai usar o going to nas suas frases afirmativas para todos os pronomes pessoais. O que vai diferir é o verbo to be que você vai usar, dependendo do pronome pessoal. E aí, o seu complemento, to bring food. Ou seja, I am going to bring food. Eu vou levar comida. Então, esse to não precisa ser usado aqui, porque ele já tem aqui. Então, eu esqueci de colocar a palavra going mesmo. Então, I am going to bring food. Então, eu vou levar comida. Muito bem? Na negativa, you aren't going to bring food, porque agora eu estou trabalhando com você. Verbo to be, are, negativa not, contraída. E na interrogação, você coloca o verbo to be na frente, sujeito, going to fica no mesmo lugar. E em seguida, o seu verbo principal, que é bring. Faltou aqui o complemento, mas é só um detalhe. E chegou o momento da atividade, até passou o tempo aí. O momento da atividade de sala, rapidinho, be right back. And I am back. Deu um tilt aí. Vamos lá corrigir. Let's correct. Let's go. Presta atenção aí. Muito simples, muito fácil essa atividade. O que você ia fazer? Você ia passar as frases dos tempos simples na forma negativa. Hoje a teacher tá com a voz muito rouca. Tá com dificuldade de falar. E aí o que você vai fazer? Você ia prestar atenção se você estava trabalhando com presente simples, passado simples ou futuro simples. E o que isso ia determinar? Se é um ou outro, você prestar atenção nos itens. Então, se você vai transformar na forma negativa, então significa que essas frases estão ou na afirmativa ou na interrogativa. Dá pra ver que todas as frases estão na afirmativa porque não tem nenhum question mark aí, nenhum ponto de interrogação. Então, isso determina que tudo é afirmativa. E você ia anotar o que você ia precisar. Na letra A, você nota que o verbo trabalhado é o verbo to be. Então, se é verbo to be e não tem mais nenhum outro verbo aí, só o is, então significa que eu vou nesse início aqui, tá? Mas, obviamente, aqui nós temos o verbo to be na sua forma in natura, sem ser conjugado, porque aqui eu vou usar estar. She's a very nice person to be around. Ela é uma pessoa bem bacana para se estar por perto. Então, você presta atenção nessa primeira aqui, logo no início. E aí, você vai transformar na forma negativa. Vai ficar como? Já sabe. Aqui você só vai usar a questão do not. Somente do not. Você não vai usar o auxiliar do, nem o auxiliar does. É, porque você pensa, caramba, eu vou usar o auxiliar aqui. Eu não sei se eu comentei isso com vocês lá na aula, mas se eu não comentei, vou deixar bem claro. No verbo to be, você não vai usar o auxiliar do, nem o auxiliar does. Muito bem? E aí, o que significa? Na hora de fazer negação, vai ficar she isn't ou is not a very nice person. Então, ela não é uma pessoa muito boa to be around. É engraçado que eu dei o ponto aqui, mas tem a questão do to be around, ou seja, mas isso é o complemento da frase, não altera em nada sobre a questão da resposta principal, que é sobre você colocar esse not entre o verbo to be, ou ele vem contraído ou ele vem separado, tanto faz. Eu não vou usar o do you does aqui? Não, você não vai usar o do you does com o verbo to be. Tudo bem? Entenderam isso? Já na letra B, já não é simple present. Você percebe que é simple past, porque você está trabalhando com o verbo came, que ele é irregular, inclusive, e esse last já dá a ideia de passado. Então, você já soube que essa frase seria no passado simples. Então, you came last night, you came late last meeting, meeting, você veio tarde na reunião passada, você chegou tarde na reunião passada, como é que vai ficar na forma negativa? Você vai ter que usar o didn't ou did not. Então, tanto faz assim ou tanto faz assado. Você escolhe qual você ia usar. O importante também era que você lembrasse que esse come, ele ia vir assim agora. Você não ia mais usar ele na sua forma
came. Por quê? Porque came só vai vir nas frases afirmativas. Quando você vai fazer uma frase negativa ou interrogativa, o verbo passa para sua forma natural, porém sem o to. Ele volta para sua forma base nas frases negativas e interrogativas por conta do uso do auxiliar. Tudo bem? Na letra C, eu percebo aí que pode ser por conta do before, se bem que também pode ser usado no presente, mas pode ser uma frase no passado simples. Daí eu olho o verbo aqui, logo depois do pronome pessoal, que basicamente em frases afirmativas ela vai estar depois do pronome pessoal, o verbo principal, e eu vejo que tem essa questão do cried. E eu lembro que esse verbo, na verdade, ele é assim, to cry. Ai, tá muito feio. Presta atenção, ele é assim, to cry, é o verbo chorar. Portanto, eu percebo que se trata de uma frase no passado simples. Se é uma frase no passado simples, o que eu vou fazer? Prestar atenção no verbo principal e voltar ele para sua forma natural, porém sem a presença do to. Então, esse to não vem, mas essa palavra ela vai para minha frase. Então, vai ficar como I didn't cry for like an hour before meet you. Entendeu? Então, eu não chorei por uma hora antes de encontrar você. Então, o cry volta para sua forma natural e não o cried que eu vou usar. E na letra D, we are going to find the answer for that question. Então, aqui se trata do going to, do futuro mais certo. Para negativa, eu vou fazer como we aren't ou are not. O resto vai continuar da mesma forma. Going to find the answer for that question. Então, eu não vou alterar nada, eu só vou colocar o not entre o meu verbo to be e o meu verbo going, que é essa questão do futuro imediato. Eu vou colocar aqui no meio deles, ou assim ou separado. E na letra E, você percebe que se trata do quê? De uma frase no futuro mais incerto, que é o futuro com will. Então, na negativa, como é que vai ficar? Perdão, aqui eu acabei que repetir a minha resposta lá da A, mas eu vou anotar aqui para vocês a resposta correta. Alice will help you with the shopping. Então, Alice irá ajudar você ou ajudará você. A tradução, eu comentei para vocês que não importa ou se você vai usar o irá ajudar, ajudará ou vai ajudar, todas vão desembocar na mesma ideia. Então aqui, perceba que eu usei a mesma resposta ali da letra A, então vou colocar aqui para vocês. Alice ou Alice will not, é assim que você ia escrever, help you. Aí o que acontece? Você tem essas duas opções de usar tanto a questão with the shopping, aí você colocar o resto da frase, with the shopping, que não cabe aqui. Então, presta atenção que esse will not, ele vai vir ou assim, ou você poderia colocar a opção dele contraído, que é muito utilizada, lembrando que é usada em frases formais, em contextos informais. Ah, eu coloquei assim, separado, tá certo. Ah, eu optei por colocar junto, também tá certo. Aqui eu não me importaria se você colocasse desse jeito, tá? Quando ele tá contraído, porque é uma forma de usar também essa questão da contração para a comunicação, e ela existe, então tem que ser ensinada. Muito bem? E na 2, qual o marcador de tempo ideal para ser usado com o Simple Past? Você tem um marcador de tempo aí que ele é ideal para o Simple Past. Então, algo que indica ações no passado. Letra A, eu já descarto, porque eu sei que essa palavra tomorrow, ela é amanhã. Na letra B, next day, eu vejo a palavra next, eu já sei que significa próximo, então é uma coisa que ainda vai acontecer, então também eu descarto na B. Right now, eu vejo a palavra now, que é agora, e right now é agora mesmo, então não tem a ver com passado, tem a ver com algo em progressão. Ou então algo no que está acontecendo, algo no presente. E aí, na letra D, eu vejo the night before, a palavra before me chama atenção, mas eu vejo na letra E, at the moment, eu sei que é no momento, então só pode ser a letra D.
the night before é na noite anterior, que significa o quê? Esse marcador do simple past aí mais usado entre todas essas, a night before, the night before é a alternativa única que pode ser correta. E na letra 3, ó. Ai, na número 3, letra 3 é ótima, parabéns. Qual a forma interrogativa da frase? Nós temos aí a frase Bruno did something really awful, ou seja, o Bruno fez algo bem ruim. Esse did aqui, ele não está como verbo auxiliar, ele está como verbo principal, que significa fazer no passado. Então, Bruno fez algo bem ruim. Eu não especifiquei o tempo aqui, tá? Mas é interessante você especificar um tempo. Bruno did something really awful last night, last weekend, e assim por diante. Mas eu não coloquei aí, não tem problema. Vocês entenderam que ele fez algo bem ruim, já não está mais fazendo, já fez, já passou. E qual seria a forma interrogativa desta frase? De todas as alternativas, eu tenho certeza que vocês marcaram a única que pode ser a correta. Então, você poderia ficar na dúvida entre a B e a C, porque a A jamais poderia ser, por causa do does, né? Nem a D e nem a E. Então, fica entre a B e a C. Did Bruno tá correto, mas quando chega aqui, que o negócio ia pegar. Por quê? Porque você teria que optar pela letra B. A letra B que seria correta. Por quê? Porque o do é o verbo principal correspondente a esta palavra did. Por que então eu usei o do ao invés do did? Esse did é o auxiliar, não tem nada a ver com ele aqui. Esse auxiliar sempre vem nas minhas frases. Já o do é o presente do verbo did, fazer. Então, na hora de você fazer frases frases negativas, interrogativas, o seu verbo principal, ele passa para a forma base sem o to. Portanto, esse did já não vai ser mais utilizado nas frases negativas interrogativas. Ele só vai ser utilizado nas negativas interrogativas quando se trata do verbo auxiliar. Aí, quando é verbo principal, ele passa para a sua forma natural sem o to. Na 4, qual frase indica um futuro mais incerto? Aí você vai ter que marcar aquele mais incerto. E isso vai determinar o uso do will, porque o will é mais incerto. Então, eu só posso marcar a letra A. Porque, além de eu ter a questão do think, que é eu acho, eu uso ainda o will. Já na B, eu uso a estrutura do gonna, que é o going to, com o verbo think. Na C, eu uso uma frase no passado simples, nada a ver com o futuro. Na D, eu uso uma frase no presente contínuo, nada a ver com o futuro. E na E, eu uso uma frase no passado simples, com o verbo irregular, que também não tem nada a ver com o futuro. Portanto, você poderia ficar na dúvida entre a A e a B, porque está trabalhando com o futuro. Mas somente a A seria esse incerto. Por conta desta frase antes, que vem no presente simples, eu acho, I will leave the country. Eu acho que eu deixarei o país. Eu não tenho certeza, mas é uma vontade minha. Se vai ser concretizada, por isso que ela é incerta. E na 5, qual a forma afirmativa da frase? Laura didn't drive all night that day. Então, você tem a questão do did, que é no passado simples, com negativo aqui. Então, isso aqui não é o verbo principal, é o verbo auxiliar. O verbo principal é o verbo drive, que por sua vez, o drive é um verbo irregular. Então, significa que você tem que prestar atenção, que quando você for passar para a afirmativa, esse drive, ele não vai mais estar escrito como drive, ele vai estar escrito um pouco diferente. Então, quem marcou a letra E, acertou. Porque o drive no presente, aliás, no passado, perdão, é drove, porque ele é irregular. Então, Laura drove all night that day. Então, a Laura dirigiu a noite toda naquele dia. E eu já não vou mais usar o verbo auxiliar did, eu já não vou mais usar a minha partícula negativa not, e o meu verbo, então, ou seja, ele vai embora da minha frase, nas frases afirmativas, só fica Laura, e o drive passa para cá como drove.
porque ele é um verbo irregular, então ele vai mudar em frases afirmativas e logo depois o meu complemento. And that's it. Fica aí as nossas referências. And eu espero, I hope, que vocês tenham aprendido bastante, muita informação, mas você já sabe o conteúdo que vocês já viram. Espero que vocês tenham acertado as atividades e eu vejo vocês next class. Bye, bye.